Pronto, então, gente. Sejam bem-vindos ao Escola de Experiência, onde teremos aqui semanalmente, quinzenalmente, professores trocando experiências profissionais, pessoais, sentimentais, só não sexuais. Muito obrigado pela informação. Realmente eu não estava nem disposto, entendeu? Então... Danilo, gostaria de ter a palavra? Acho que, na verdade, assim, uma das coisas que a gente fala que a gente chama de criar experiência, né? Então, porque é muito comum que quem está dentro da sala de aula a gente vivencia várias coisas, né? Diversas coisas difíceis, complicadas e tal, mas não significa que viver essas coisas a gente construa um juízo sobre elas, uma compreensão que possa servir como um aprendizado que a gente pode recorrer para atividades futuras. Então, a minha sensação, às vezes, é que a gente vai vivendo as experiências de sala de aula uma atrás da outra. E aí não tem tempo para pensar sobre elas e o que isso aqui funcionou que pode servir para outra, o que não funcionou para evitar, né? E eu fico com essa sensação, às vezes, de não ter o tempo de respirar e nem o ambiente para garantir que essas experiências tenham tempo de ser maturadas, assim, tipo, não vai pegar tempero na carne, né? Tem que deixar um pouquinho ali o molho pegar o tempero e tal. Então falta um pouco isso, assim, aquilo que se vivencia, gastar assim, um tempo para depurar, e depurar isso sem necessariamente fazer um juízo de valor anterior, né? Então, tipo, e aí disso resulta que a gente fica no fetiche eterno com metodologia. Então, como se todo problema fosse resolvido com metodologia e estratégias de entretenimento dos alunos em sala. Eu acho que um espaço onde a gente possa depurar mais isso, ecoar mais as experiências, as vivências, acho que ajuda a construir uma experiência. E a outra parte bacana é que a gente pode aprender com as experiências uns dos outros, né? A gente não precisa se lenhar para poder aprender, né? Então, a gente pode aprender com o outro que se leou. Então, acho que tem essa vantagem, né? Eu me lembro dessa preocupação sua lá no Semeando, quando você falava para Mário para anotar assim, como havia sido a aula, né? Tomar nota daquilo que havia sido desenvolvido e tal, né? Mas meio que uma espécie de relatório do que tinha acontecido na aula, né? E como as atividades tinham sido desenvolvidas. Isso eu acho que é uma preocupação que eu vejo muito em Cássio, horas e horas de conversas, de angústias, né? Enfim, acho que esse é um momento muito, muito terapêutico também. Eu estava planejando uma aula e aí, no meio dessa coisa, eu vi um livro de Paulo Coimbra Guedes que fala sobre ensino de produção textual. E aí ele começa dizendo que ele escreveu o livro porque ele queria um material que ajudasse ele a ensinar os alunos a escrever. Assim. O livro, basicamente, é uma narrativa de tudo que ele construiu ao longo dos anos como professor. E uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante, ele diz assim, eu sempre fui meu aluno número 1, aquele mais crítico, que sempre apontava para os erros, né? Que sempre apontava para as coisas que não tinham dado certo, apontando novas metodologias, novas formas de... Enfim. E disso surgiu, inclusive, assim, eu pensei algumas coisas sobre de como isso tem a ver comigo também. Porque essa coisa de... Eu tenho muita dificuldade em lidar com as adversidades, né? Assim, aquilo que não está dentro do planejamento. E aí o apego ao planejamento, o apego ao método, né, vem muito forte. Assim. Acho que essa coisa de ter criado um sistema de avaliação em que nada pudesse fugir do controle, sabe? Isso tem um pouco a ver comigo, essa preocupação com o processo, né, de ensino assim, muito constante. Beto falou uma coisa interessante, né, que eu achei de ser o próprio aluno número 1. E também nas aulas, eu sou esse aluno comigo mesmo, fico fazendo críticas em relação ao que fazer e também depois, né, de como foi feito. E é uma luta muito grande de saber fazer a crítica na dosagem certa, né? Uma coisa que o Danilo sempre tentou ajudar a gente é como calibrar
essa expectativa, essa autocobrança de tentar fazer um trabalho muito bom, e por vezes a gente consegue fazer, né, Beto? Mas acha que ainda fica com aquela coisa de que não foi o bastante. Tem essa situação mesmo. Como o Beto está falando em relação a essa questão da preparação da aula para o ensino da língua, né? Eu tenho agora lido algumas coisas sobre educação clássica. Até agora, recentemente, eu peguei agora com o Jackson um material sobre o método de ensino dos jesuítas, né? Que construíram uma metodologia muito própria, que eles chamam de Ratio Studiorum, né? Então, eu fui vendo, por exemplo, como é que funcionava o ensino para os gregos e para o ensino para o homem medieval, né? E aí eu estava vendo dentre essas coisas, nem foi, na verdade, uma coisa que eu estava lendo, foi uma palestra que estava ouvindo, que ele falando do papel da gramática, né? Que por que você estuda no início, né? Que chama de trivium, né? A gramática, a lógica e a retórica. E aí a gente sempre falando dessa questão em relação à gramática como regras específicas de que uma língua tem e tal. E aí eu me lembrei de duas coisas, assim, que para mim, eu tenho ao mesmo tempo um profundo respeito e ao mesmo tempo um profundo lamento pela galera de letras, assim. Primeiro, por um profundo respeito, porque, assim, a área de a gramática, né, que é o estudo das regras, a lógica, a estrutura do pensamento e a retórica, o modo como isso é comunicado de uma forma persuasiva, é que a gramática é o grande ordenador da experiência. Na verdade, a finalidade da educação clássica é tornar um homem livre, um ser humano livre, né? E aí a gente tem a educação moderna, que é formar um novo homem, o grande cidadão. E aí eu fico pensando, comparando essas duas coisas, o quanto a gente reduziu o ensino da gramática a regras gramaticais, apenas a você ensinar onde você colocar SS, C cedilha e porquê separado, porquê junto e tal. E, na verdade, a gramática como aquela coisa que ordena a experiência. E aí eu fico pensando, por exemplo, o quanto para a gente, como ser humano, é difícil a gente ordenar aquilo que se passa dentro da gente, né? Aí eu me lembro de um trecho do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. O Fabiano ele tá lá jogando com o Soldado Amarelo, e o Soldado Amarelo tá roubando dele no jogo, né? O Soldado Amarelo é um policial. Acho que é um policial, essa coisa de polícia local, né? De interior e tal. E aí roubando ele no jogo. Aí tem um momento em que o Fabiano ele percebe que ele está sendo roubado, mas ele não consegue dizer. Ele não consegue elaborar, olha que interessante, ele não consegue elaborar do ponto de vista da linguagem a irritação dele de estar sendo... E você percebe que ele não consegue não só elaborar, mas ele não consegue ordenar. Então ele não consegue ordenar a experiência nele para comunicar isso. E aí o papel da gramática, olha que coisa impressionante, né? Não é que a gramática serve para você aprender regras, é para você ordenar aquilo que se passa dentro da experiência do sujeito. E aí ele sai, grunhe, faz uns barulhos e simplesmente sai da coisa. E o Soldado Amarelo, percebendo, né, começa a indicar ele fica procurando, provocando, até que ele é preso por desacato. Fabiano é preso por desacato. E ali, olha que coisa fantástica. Aqui, para mim, é uma coisa belíssima que eu acho que a gente vê em relação a essa coisa do ensino como uma ferramenta de ajudar a consolidar a experiência, que é quando ele vai ali na cadeia, acho que tem um bêbado do lado que é preso também, e ele fica na cela do lado desse bêbado. Esse bêbado começa a falar coisas desconexas, obviamente um discurso de bêbado, né? Você não tem lá início e fim, você tem a coisa toda. E Fabiano se reconhece, ele faz uma experiência de se reconhecer ali. E ele diz assim, como pode alguém ser preso por ser bruto, por não ter tato com as palavras? E ele se sente punido, privado de uma experiência de liberdade. Isso para mim é fantástico, porque é justamente essa metáfora, porque ele não consegue dizer as palavras, né? Porque as palavras aparecem ali embaralhadas. Então pensa, por exemplo, todas as coisas que a gente está falando aqui, que a gente pensa que... não falando agora, porque tem muito fruto de nossas conversas em outras ocasiões, assim... O papel da indisciplina, o papel da violência, o papel da falta de interesse, o papel da desistência do processo educativo. Tudo isso, cara, pode ser... claro, não estou aqui fazendo uma redução, mas qual seria o papel da linguagem, da construção da linguagem, da construção da capacidade de construir a experiência que isso tem, assim? Então, pensar que a educação clássica começa por isso, porque o indivíduo precisa aprender a usar, né, a ferramenta como ordenador da própria experiência, de ordenar o que se passa consigo,
e ao seu redor, né? Eu tenho profundamente tocado por isso, assim. E aí o meu profundo respeito ao pessoal das letras, porque quem se ocupa disso, e o meu profundo lamento com o pessoal das letras, que é, às vezes, relegar isso a um segundo plano. Privar as pessoas de ter contato com um elemento ordenador das próprias experiências, de dar a ela repertório, não só linguístico, mas cultural, acesso à linguagem, a palavras novas, a jeitos diferentes, a enriquecer o imaginário. Hoje em dia, o pessoal de letras é o grande responsável por formar o imaginário das pessoas, e seu imaginário é como é que a gente enfrenta a vida, né? A gente enfrenta a vida com o repertório do nosso imaginário. Então, eu acho que essa coisa de formar um cidadão, de formar cidadão, cara, tem que formar um ser humano que fique de pé diante da vida. E isso que dá a gente tá falando de gramática, a gente tá falando de lógica, a gente tá falando de retórica, a gente tá falando disso, não tá falando de ensinar a não jogar papel no chão, sabe? Tipo assim, a gente reduz a experiência. Então, eu tô assim, numa espécie de enamoramento e fascínio com a educação clássica a partir desses elementos, assim, sobretudo com a coisa das letras, assim. Eu estava conversando com o Cássio, isso que você fala, né? Como é importante. Eu percebo que o que Cássio faz em sala, por que é tão importante o que ele faz em sala? Ele trouxe umas anotações. Falei, Cássio, ele trouxe as anotações dizendo, poxa, ontem eu estava... a aula surgiu assim e tal, né, aos 45 do segundo tempo. E aí ele tinha anotado algumas coisas que ele ia falar, né? Que ele ia expor aos alunos. Ele disse, não, de repente eu chego lá e peço aos meninos para pesquisarem. Quando isso é feito com a consciência, né? De quão importante isso pode ser para o aprendizado do aluno. Que massa, né? Não é só, acho que quando a gente fala sobre o uso das redes sociais, né, e em geral, não é só dar a ferramenta, mas é abrir portas, de fato, né, para um novo mundo. Ainda mais ele tá me contando, ou foi Cássio, ou você que me falou que é um aluno que mal consegue, ele não identifica onde digitar o endereço, né? Isso que você fala, Dani, uma vez eu me peguei pensando o seguinte, por que não organizar as aulas de língua portuguesa por gêneros textuais? Porque, assim, são os gêneros textuais que atualizam nossa comunicação, né? Que eles são neles ali. Você tem um estilo, você tem um tipo específico, tá? E coisas que a gente percebe antes mesmo da comunicação se iniciar. Né? Você não precisa ler uma carta para saber o que é uma carta, né? Pela forma como as informações estão dispostas, né? E aí, meio que pensando nisso, essa coisa da preocupação, me partiu essa coisa da preocupação com a linguística textual, ou com o ensino de texto, mais especificamente do que o ensino de gramática. Essa coisa de usar, de se ter uma ferramenta ali para dizer quem se é no mundo, né? Dizer, olha, que a Semana de Arte Moderna serviu para a literatura brasileira para dizer o seguinte, olha, a gente não vai só falar do Brasil, a gente vai falar do Brasil na nossa linguagem. Nossa linguagem não é a de Olavo Bilac e companhia. É uma escrita muito, muito própria. E eu percebo como isso é importante, porque, inclusive, no processo, os meninos reconhecem. Por exemplo, quando tem uma aula minha, eu agora estou nessa coisa de fazer muitas aulas de gramática. E eu tenho uma preocupação muito grande. Eu estava explicando aos meninos o que é a oração subordinada. E aí eu listei as orações no quadro. Eu disse, bom, acho que o interessante seria eu listar quais são as orações subordinadas substantivas. Cada uma delas. Né? Aí os meninos começaram, né, aqueles que estavam prestando atenção, começaram a perguntar, né, o professor e tal, mas o que... E aí eu percebi que eles não sabiam o que era a subordinação, cara. Aí eu comecei por aí, né? Vamos entender primeiro o que é estar subordinado a, para depois começar a entender mais sobre o assunto. E aí comecei a utilizar exemplos e tal, fazer aquela coisa que a gente sempre funciona. Eu disse, tá aí. O problema em si não é quando você fala dos colegas de letras e tal, né? E de fato é uma responsabilidade muito grande.
eu vejo que o ensino de gramática é muito condenado porque ele é pouco deslocado da realidade, né, da realidade linguística dos alunos, mas eu acho que principalmente por conta dessa coisa que a gente sempre, né, dessa perspectiva social, né? E que eu acho que todas as vertentes linguísticas têm que ser respeitadas. Só que mais importante do que isso é que o menino tenha repertório para saber que fale do jeito que você achar mais adequado, mas correspondendo ao contexto comunicativo que você está inserido, né? Quando você fala da liberdade, para mim, entendo liberdade nesse sentido, né?